Olá, amigos. A caminhada é dura, mas nós vamos chegar a um termo bastante satisfatório no final desse caminho. Nós vamos conseguir certamente atingir os nossos objetivos. Meu nome é Marcos Masqueto, sou professor de Penal e Processo Penal, mestre nas duas disciplinas, professor universitário e também advogo na área criminal com bastante frequência. Voltamos aqui para falar mais um pouquinho a respeito de questões que foram alvo dos exames de ordem no passado, que certamente poderão ajudar na sua formação, na sua preparação para os eventos futuros. Muito bem, a questão que hoje nós vamos abordar trata especificamente da questão da tortura. Uma lei especial que foi editada em razão da provocação que veio a partir da atuação dos constituintes da Constituição de 1988, a maioria deles, ou pelo menos uma considerável parte deles, pessoas que haviam sido torturadas durante o regime militar. Houve, portanto, um clamor muito grande da população e especificamente desses seus representantes que queriam ver a questão tratada e resolvida de uma forma bastante direta e intensa. E isso, de fato, provocou alguns problemas para que se pudesse chegar ao consenso definitivo. A Constituição, conforme todos nós sabemos, é de 1988. E a lei de tortura, a Lei 9455, é de 1997. Portanto, 9 anos de acalorados debates foram necessários para que se chegasse ao termo definitivo, ao que nós temos hoje como sendo a lei de tortura que se trabalha aqui no nosso país. Vamos, então, abordar aqui especificamente o tema por intermédio da questão proposta pela OAB. A questão é a seguinte: a tortura, conduta expressamente proibida pela Constituição Federal e lei específica. Alternativa A, pode ser praticada por meio de uma conduta comissiva, positiva, por via de uma ação, ou omissiva, negativa, por via de uma abstenção. B, é crime inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia. C, exige na sua configuração que o autor provoque lesões corporais na vítima ao lhe proporcionar sofrimento físico com o emprego de violência. E D, se reconhecida, não implicará aumento de pena caso seja cometida por agente público. Muito bem, meus amigos, o que nós temos aqui em particular são considerações que são expressão até mesmo do que traga o próprio texto da Lei Especial 9455 de 97, que trata dessa questão vinculada à tortura. Vejam, a primeira alternativa fala acerca da possibilidade de que se cometa a prática ilícita tanto pela via comissiva, um fazer, uma conduta positiva, ou pela via omissiva, o não fazer, o deixar de fazer o que deveria ser correto, o que se buscaria como solução para o caso. Podemos, então, verificar, de fato, que a tortura não esteja exclusivamente vinculada a um comportamento que seja lesivo sob o aspecto físico da consideração. A tortura também pode ser praticada pela via intelectual, fazendo com que a vítima sofra profundamente e que, em consequência desse sofrimento, venha a sentir consequências indesejadas. Também temos aqui questões especificamente relacionadas ao tratamento legal dispensado àquele que tenha realizado a tortura. De fato, o crime é inafiançável. Não existe absolutamente a possibilidade de que se faça qualquer tipo de providência nesse sentido, com o depósito em garantia processual, para que ele possa, então, responder em liberdade à prática de um crime tão odioso quanto esse. É insuscetível de graça ou anistia. Atos que são dados especificamente pelo soberano, pelo príncipe, a questão especificamente vinculada à graça, ou então pelo Congresso Nacional, a questão vinculada à anistia. Mas nós temos aqui uma falha especificamente relacionada à questão da imprescritibilidade. Não existe na lei especial, na Lei 9455 de 97, qualquer indicativo a esse respeito. Não há nenhum indicativo de que seja imprescritível a prática da tortura. Embora houvesse até discussão doutrinária a respeito disso, considerando-se a prática da tortura como sendo um crime contra a humanidade e que, por essa razão, deveria ser considerado dentre os imprescritíveis. Não é assim que se tem entendido a questão. Não é assim que tem se decidido matéria vinculada a esse tema. A questão da prescrição ainda é considerada
mesmo que a prática criminosa seja a de tortura. Na outra alternativa, pede-se então que se verifique especificamente danos corporais praticados pelo agente e que tenha acometido a vítima. Já dissemos anteriormente, não é só pela via física que se pode promover a tortura. Ela também pode ser consequência de atos que atinjam a vítima na sua questão íntima, na sua questão psicológica. E por isso também as consequências danosas se verificam nessa forma, nessa espécie. E por fim, a questão do aumento de pena, caso eventualmente tenha sido a prática realizada por agente público. Especificamente nesse dispositivo da lei, verifica-se que o interesse do nosso legislador em punir o comportamento semelhante àquele que tenha sido adotado pelos torturadores da época do governo militar. Todos aqueles lá que foram anistiados no passado, se eventualmente voltassem a tomar providências idênticas às que tomaram no passado, deveriam e mereceriam punição específica. Foi esse o entendimento, foi essa a intenção manifestada por intermédio desse dispositivo da lei. Ora, diante de tudo que foi dito, considerando todas as possibilidades que foram trazidas aqui, o que temos como solução especificamente para essa questão é a alternativa A, que diz que pode ser praticada a tortura por meio de uma conduta comissiva, positiva, por via de uma ação, ou omissiva, negativa, por via de uma abstenção. Muito bem, amigos. Essa é a solução proposta para esse caso. Essa é a solução indicativa de qual seja o tratamento adequado aos crimes de tortura. Repetindo o dispositivo da lei, Lei Especial 9455 de 97, que traz a questão e que também deve ser considerada especificamente no que está previsto no artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que classifica a tortura, a exemplo do que se faz com relação à questão do terrorismo e do tráfico ilícito de entorpecentes, como crimes assemelhados aos hediondos. Obrigado pela atenção, mais uma vez foi um grande prazer, renovo os meus cumprimentos e desejo em breve revê-los por aqui. Até lá!